Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre algumas características aí, ou alguns pontos sobre a eletrostática, né? É, a eletrostática, a gente tem o estudo de fenômenos de cargas elétricas paradas, estacionárias, né? Em um dado referencial. E eu vou falar aqui nessa apresentação aqui um breve histórico sobre algumas as primeiras descobertas, os primeiros relatos documentados, né, de efeitos aí é, elétricos, né? Depois a evolução desses estudos com o passar dos séculos aí. E depois aqui brevemente falar um pouquinho da carga elétrica, da estrutura atômica, carga elétrica elementar e dos processos de eletrização. Tá? Isso aqui é uma revisão também básica aí sobre alguns princípios que já foram vistos por vocês em disciplinas de física, até ensino médio, né? A gente já vê isso em alguns aspectos que a gente só vai falar, dar uma revisada, né? Principalmente depois para chegar nesses processos de eletrização aqui. Tá? Então, falando aqui um pouquinho os primeiros relatos aí de fenômenos elétricos, né, já na Grécia Antiga e antes de Cristo, né, é, 620, entre 625 a 547 a.C., o filósofo grego Tales de Mileto ele já tinha observado efeitos elétricos, só que naquela época, naquele momento, né, e ainda não se utilizava nem o termo elétrico para se relatar esse fenômeno, né, apenas era e nem se conhecia o porquê, mas era apenas ele teria então verificado o que o Tales de Mileto, né, na Grécia Antiga, ele observou. Ele verificou que um pedaço de âmbar é uma resina vegetal petrificada, né, resina de árvore, é, seiva, que depois de muitos anos ou milênios aí ela se petrifica, e quando ela era esfregada em algum tecido, né, então adquiria um estranho poder de atrair fragmentos de objetos leves, pedaços de palha ou de pequenas partículas aí, né, que eram atraídas por esse âmbar que tinha sido atritado com um pedaço de tecido. Então, esse era o fenômeno que tinha sido observado e foi documentado já nessa época aí, antes de Cristo, por Tales de Mileto, né? Mas, enfim, sem explicação, sem saber o porquê e nem dar nomes aí, nada relacionado, ainda não existia o termo elétrico para esse fenômeno, né? Apenas observava que o âmbar tinha essa propriedade. É um experimento que vocês podem fazer facilmente na casa de vocês aí também, com uma régua, por exemplo. Se você pegar uma régua de plástico, né, é, essas réguas escolares aí de acrílico, enfim, ou às vezes uma caneta, o pente mesmo, né? Se for material plástico e atritar ele com lã ou com um tecido sintético aí, é, forçar um atrito entre esses dois materiais e depois picotar uma folha de papel aí, um A4, um rascunho, pedaços bem pequenos, vocês podem observar que deve haver um efeito de atração entre aquele material que foi atritado e esses fragmentos aí de papel. É similar ao que observava naquela época, né? Então, desde essa época aí, se conhecia esse efeito de atração de alguns materiais pequenos, né, após atritado com o âmbar atritado com tecido, mas passaram-se aí séculos, né, esse efeito conhecido, mas não explicado. Então lá depois de Cristo, então essa linha do tempo que ela mostra, né, toda essa barra aqui, né? Então aqui, né, a partir daqui, em torno de 1500, isso aqui era lá em Tales de Mileto, 600 a.C. Aqui em 1500, então, entre 1540 e o início aí dos anos 1600, viveu o cientista William Gilbert, né, que era físico e médico da rainha Elizabeth I da Inglaterra. E então Gilbert ele retomou os experimentos de Tales, né, de Tales de Mileto da Grécia. Então Gilbert retomou esses experimentos para tentar descobrir, fazer novas descobertas sobre esse fenômeno então de atração. E foi Gilbert que criou o termo, ou que deu o termo elétrico a esse fenômeno de atração, né? Então ele batizou com esse fenômeno de elétrico, porque a palavra grega para âmbar, que era a resina que era utilizada até então nesses experimentos
né, a palavra grega é electron, né, para se refere a âmbar. Então, Gilbert deu o termo elétrico a esse fenômeno. E Gilbert também conduziu novos experimentos e também verificou que outros corpos eles podiam também adquirir este fenômeno, adquirir esse efeito, além do âmbar, né? Então não era só o âmbar que tinha essa propriedade, existiam outros corpos que ele observou que também sofriam desse efeito, que ele deu o nome então ao fenômeno elétrico. Só em 1500, né? Entre 1500 e 1600 é que foi surgir o termo elétrico para relatar, para se referir a estes fenômenos, né, de atração de objetos. Até então, apenas o fenômeno de atração era conhecido. E também não se falava em dois tipos de eletricidade, como a gente sabe de fenômenos elétricos que existem hoje, né? Mais tarde, aí, entre 1600 e 1686, o físico alemão Otto von Guericke ele constatou aí sim a existência de duas espécies de corpos elétricos, né? Então, até Gilbert, ele se achava que o único efeito que existia era o de atração de corpos quando eram atritados, né? De dois corpos diferentes, era o efeito de atração. Então esse era o fenômeno elétrico conhecido. E o Otto von Guericke, então ele constatou que existia um outro efeito. Além da atração, né, alguns tipos de materiais ele também poderiam ser repelidos. Então tinha uma força de repulsão também, que alguns tipos de materiais atritados eles apresentavam esse outro efeito totalmente oposto, né, à repulsão. Então Guericke constatou aí as duas espécies de corpos elétricos, né, que ainda também não existia um termo para diferenciar esses dois tipos de corpos elétricos como a gente conhece hoje, né? A gente vai ver que eles vão surgir mais tarde. Guericke, então ele construiu a primeira máquina eletrostática que se tem relato, que gera uma máquina específica para gerar separação de cargas entre corpos, né? O que ele se construiu, essa máquina aqui identificada aqui nessa foto, né? nessa representação, é uma esfera de enxofre, né? Que ela está numa base de madeira, tem uma manivela e você pode o operador então ele gira essa manivela para adquirir velocidade nessa esfera aqui e ele coloca uma luva de tecido sobre a esfera, né, para gerar um atrito. É uma máquina de atrito, só que você pode aumentar a velocidade aí da esfera e gerar mais atrito, né? Então isso gerava uma grande separação de cargas na esfera e a esfera ficava com uma eletricidade mais forte para conduzir aí experimentos, né? Então essa ainda a máquina de von Guericke, né? Então, devido ao atrito com uma luva, a esfera ela se eletrizava e aí ele conduziu uma série de experimentos. E verificou ainda a possibilidade de eletricidade passar de um corpo para outro por contato. Então, von Guericke também foi o primeiro que constatou que um corpo, uma vez que ele adquire uma propriedade, então tem um objeto qualquer aí, e ele tem essa propriedade elétrica, né, que ainda não se utilizava os termos positivos e negativos, mas ele tem um tipo de eletricidade, né? E quando ele era colocado em contato com outro objeto que não tinha essa propriedade, né? Então, dois corpos, esse em amarelo aqui, ele tem o efeito elétrico sobre ele está eletrizado. Nesse corpo aqui, vamos chamar um corpo A, ele tem um efeito elétrico nele, né? E esse corpo B aqui, ele não tem esse efeito nenhum, ele não foi atritado a nenhum material. Mesmo ele não sendo atritado com outro material para produzir o efeito sobre ele, se esse objeto fosse colocado então em contato com o objeto A, se os dois fossem encostados um ao outro, né? Então o objeto A ele transferia essa propriedade, né, agora para outro material, né, para outro corpo. O corpo B também adquiria agora a propriedade da eletricidade. Então
foi também através desses experimentos que von Guericke verificou a transferência então do fenômeno de eletricidade através do contato entre dois corpos, né? Então, dois objetos colocados em contato. Mais tarde, então, também físico inglês Stephen Gray, entre 1660 e 1736, observou que a eletricidade dos objetos pode ser conduzida por fios ligando os corpos. Então, von Guericke observou que os corpos precisavam ser encostados um ao outro, né, para compartilhar essa propriedade da eletricidade, e o Gray ele observou que então o corpo A, que ele está eletrizado, ele não precisaria necessariamente o objeto em si encostar no corpo B, mas bastaria ter um material condutor ou fio condutor que ligasse os dois corpos, certo? Para que essa propriedade fosse transferida. E aí ele observou que alguns tipos de materiais, alguns fios, né, conduziam essa propriedade do corpo A para o corpo B, e aí ele deu o nome de condutor para esses tipos de materiais, né? Então não precisava necessariamente o objeto B encostar no A, mas poderia ser transferida essa propriedade da eletricidade do corpo A para o corpo B através de um fio, desde que ele fosse de algum material específico que conduzia bem essa propriedade, ao qual ele deu o nome de materiais condutores. Então os fios que não conduziam essa propriedade, ou que conduziam mal essa propriedade da eletricidade entre corpos, ele deu o nome aí, deu o termo isolantes a esses. Então, seguindo na linha aqui temporal da evolução aí dos experimentos em eletricidade, Charles Dufay, o físico francês, ele mostrou que os materiais assumiam basicamente dois comportamentos distintos ou diferentes, né? Aí, nos anos 1700, no começo do século XVIII. Então, ao serem atritados com lã, dois bastões de vidro passavam a se repelir. Dufay observou isso. Os dois bastões de vidro de mesmo material que eram atritados com lã, os dois bastões de vidro eles tinham a mesma propriedade, então eles se repeliam. Agora, já um bastão de vidro, esse bastão de vidro e outro de resina, então dois bastões de materiais diferentes e ambos sendo atritados com o mesmo tecido, com lã, né? Então o vidro atritado com lã e outro bastão de resina atritado com lã também. Agora os dois o bastão de vidro e o bastão de resina passavam a se atrair. Então não era a lã propriamente dita que dava ao vidro durante o atrito uma propriedade elétrica de repulsão. Não era a lã a causadora da repulsão, mas sim o tipo de material que se atritava que combinava com o efeito final de repulsão ou atração com outro material, né? Então isso que Dufay constatou. E Dufay então ele supôs a existência de dois tipos de eletricidade. Aí von Guericke lá tinha observado o fenômeno de repulsão, né? Então dos dois efeitos da eletricidade, repulsão e atração, mas foi Dufay então que deu nomes aí aos dois tipos de eletricidade. A do vidro, então, ele chamou, quando o vidro era atritado a lã, ele chamou de eletricidade vítrea, e a da resina, quando era atritada com lã, ele denominou de eletricidade resinosa, né? Esses termos, sim, eletricidade vítrea e eletricidade resinosa, que mais tarde a gente passou a adotar, né? Os termos de eletricidade ou cargas positivas e cargas negativas, né? As experiências de Dufay levaram ao chamado princípio da atração e repulsão, que é aquele princípio que corpos com eletricidade de mesmo tipo se repelem e corpos com eletricidade de tipos diferentes se atraem. Então, hoje a gente sabe que objetos ou cargas de mesmo sinal elas se repelem e cargas de sinais de tipos opostos se atraem, né? Então esse fenômeno foi batizado aí pelo esse princípio por Dufay no começo do século XVIII. E aí mais tarde o cientista Benjamin Franklin, né, em 1790 até 1790 ele viveu, né, foi quem criou aí sim os termos de eletricidade positiva e eletricidade negativa. Então eletricidade positiva ele deu ao
então a eletricidade que era chamada eletricidade vítrea, né, e a eletricidade negativa, a propriedade do bastão de resina, lá, ou a eletricidade resinosa, substituíram esses termos. A troca dos termos estabelecidas por Dufay deveu-se à teoria do fluido elétrico, criado por Benjamin Franklin também. Benjamin Franklin, então, ele pensou, né, que todos os materiais eles tinham dentro de si uma propriedade que ele chamou de fluido elétrico. Quando, então, Benjamin Franklin propôs que quando um objeto ou um material ele tinha excesso de fluido elétrico, ele adquiria então a eletricidade positiva, que ele chamou de eletricidade positiva. Quando ele faltava esse objeto, esse corpo, ele tinha uma deficiência, uma falta de fluido elétrico, ele adquiria a eletricidade chamada negativa, certo? Benjamin Franklin também ainda não se tinha conhecimento da estrutura atômica, né, nessa época, então isso foi através dos experimentos e dos relatos de todos os experimentos anteriores, desde Gilbert, desde Mileto, enfim, né, mas principalmente desde Gilbert, de forma mais sistemática e experimental, que Benjamin Franklin criou ou propôs essa teoria do fluido elétrico e da eletricidade positiva e negativa. Só que isso aqui mais tarde veio a se provar, né, na nossa teoria moderna, que esse fluido elétrico está relacionado às cargas elétricas que a gente tem na estrutura atômica, né? E que a eletricidade positiva ela não é um excesso de fluido elétrico ou um excesso de cargas, ela na verdade ela é uma falta de cargas, porque hoje a gente sabe que a movimentação de cargas acontece, né, no material sólido, né, são as cargas elétricas negativas, ou seja, é a carga elétrica negativa, que é o excesso de carga elétrica negativa que gera a propriedade elétrica relacionada à resinosa, né, a propriedade negativa, e a falta de cargas negativas é que gera a propriedade elétrica positiva. Então, pela teoria de Franklin, um corpo neutro possui uma quantidade normal de fluido elétrico, né? Qualquer objeto, qualquer material, ele está no estado neutro dele, ele não manifesta nenhum efeito elétrico sobre ele possui lá uma quantidade normal que ele chamou de fluido elétrico. Então, pela teoria de Franklin, o excesso de fluido, esse excesso que ele chamou de fluido elétrico, gera um comportamento de vidro atritado com lã, tendo eletricidade positiva. Então, ele vai repelir outros materiais que têm também eletricidade positiva. Na falta do fluido elétrico, então o material quando ele perde esse fluido elétrico, pela teoria de Franklin, o corpo se comporta como uma resina que é atritada com lã, que ele adquire a eletricidade negativa, né? Então foi Franklin que criou deu os termos eletricidade positiva e negativa, que nós utilizamos até hoje, né? E aí ele criou também essa teoria do fluido elétrico, que mais tarde, com a teoria do átomo, né, com a estrutura atômica descoberta, aí nós também a ciência passou a utilizar outro termo para o fluido elétrico, mas sim a carga elétrica, né? Então a ideia do fluido elétrico permaneceu por bastante tempo e a ciência da eletricidade desenvolveu-se, apesar de se desconhecerem a real natureza dos fenômenos elétricos. Então, embora não ainda desconhecido as causas em si que geravam aquelas propriedades, eram experimentos empíricos que se demonstrava que atritando o vidro com a lã acontecia aquele efeito, aí atritando a lã com a resina acontecia um efeito oposto, né, de repulsão entre materiais, enfim, ou atração, e que existiam esses dois efeitos, mas ainda não se conseguia explicar o porquê disso. Apenas em 1897, com a descoberta do elétron e a estrutura atômica, é que começou-se a explicar de fato o que acontecia quando um corpo se eletrizava. Então, em 1911, o físico e químico neozelandês Ernest Rutherford ele propôs o modelo do átomo de Rutherford e foi um dos primeiros estruturas atômicas aí modernas aceitas que trouxeram a proposta aí de toda a matéria então ser composta por uma estrutura atômica, né, formada por um núcleo, que o núcleo da estrutura atômica é composta por prótons e nêutrons. Os prótons então que têm essa propriedade elétrica positiva dos materiais, os nêutrons não têm carga, não têm propriedade elétrica, eles são neutros eletricamente, e a eletrosfera, ou a região onde ficam orbitando os elétrons,
que tem a carga elétrica negativa, tem a propriedade elétrica negativa, né? O átomo é eletricamente neutro quando apresenta a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, o material, qualquer matéria no seu estado natural, ele tem uma propriedade que, se a gente olhar de fora aqui essa estrutura atômica, né, se a gente observar de longe, não se observa nenhum efeito elétrico fora dessa estrutura atômica aqui, porque dentro da região, ou dentro do átomo da região da eletrosfera, a quantidade de elétrons e prótons é igual, então a quantidade de cargas negativas e positivas é igual, elas se cancelam, a gente pode pensar dessa forma, e o efeito elétrico não é manifestado fora da eletrosfera, embora se a gente se aproximasse muito dentro da estrutura atômica de um elétron apenas, a gente sentiria o efeito daquele elétron isolado, certo? Porque aí na região próxima do elétron não tem um outro próton na eletrosfera ali para cancelar, dizendo, em medidas aí em dimensões atômicas, né? Mas em uma dimensão macro, externa ao átomo, ou seja, para nós na estrutura molecular mesmo, ou até estrutura da matéria, com dimensões aí que a gente está de milímetros ou até superiores, a estrutura atômica ela se apresenta neutra e não manifesta, né, no corpo normalmente neutro, a propriedade elétrica. Então, quando a gente tem um material neutro, né, qualquer material, qualquer objeto, qualquer tipo de matéria, ele tem lá na sua estrutura uma igual quantidade de elétrons, representados aqui com o símbolo negativo, né, essas esferas em amarelo, e de prótons, representados pelo símbolo positivo. Então, quando existe a mesma quantidade de elétrons e prótons na matéria, no material, a gente diz que esse corpo, né, esse objeto, esta matéria ela está no estado eletricamente neutro, porque tem a mesma quantidade de elétrons e prótons. Agora, se a gente retirar um elétron, se a gente retirar uma quantidade de elétrons desse corpo, né, então agora esse material aqui que perdeu elétrons, ele agora fica com mais prótons na sua estrutura atômica do que elétrons. Normalmente, na matéria sólida, né, a gente não consegue retirar um próton desse material, a não ser que a gente faça uma fissão nuclear ou quebre um pedaço do material, da matéria, né? O que a gente pode retirar são os elétrons que estão, os elétrons livres da eletrosfera do material são facilmente, alguns materiais são mais facilmente retirados, aqueles materiais condutores podem ser facilmente retirados, esses elétrons livres, né? Então, ao retirar uma quantidade de elétrons da matéria, sobram, vamos dizer assim, prótons, né, que estão lá no núcleo, então manifestando um comportamento positivo desse material. E se a gente inserir mais cargas elétricas, elétrons neste material, né, então agora ele fica com um excesso de elétrons e ele manifesta a propriedade elétrica negativa. Então, o que anteriormente foi chamado de eletricidade vítrea e eletricidade resinosa, né, então se definiu agora aqui um corpo com a estrutura atômica, né? Se definiu que um corpo, quando ele tem elétrons retirados da sua estrutura neutra, né? Então ele adquire uma carga elétrica total, que é devido à falta de elétrons na sua estrutura, né? A gente diz aqui que nos sólidos, né, as cargas que se movem, então, como eu falei, são as negativas, os elétrons, porque os elétrons é que podem ser retirados da eletrosfera. Já os prótons estão presos ao núcleo, então, sem uma fissão nuclear ou sem uma quebra do material do corpo em si, né, a gente não consegue retirar unicamente um próton lá do núcleo, né? Então, isso só é possível então, na matéria, nos objetos, nos corpos sólidos, apenas o transporte de cargas elétricas negativas. Já nos gases, quando a gente tem gases ionizados, então a gente tem moléculas ou cargas negativas e positivas em estado gasoso flutuando e então é possível ter um movimento aí sim de cargas positivas também, né? Mas isso é um plasma, por exemplo, ou um material gasoso ionizado,
a gente pode ter então aí sim movimento de cargas positivas, né, que são os íons que são puramente positivos e se deslocando dado em relação ao referencial estático, né? Os materiais condutores, então, a gente foram definidos, né, como materiais que as cargas elas se movem com facilidade. A gente sabe que os metais têm essa propriedade em geral, né, cobre, ferro, alumínio, ouro são bons condutores. Soluções salinas também, grafite, o corpo humano, a gente considera que o corpo humano, como é constituído por 98% de água, ele é relativamente um bom condutor, né, então por isso que a gente, né, está exposto a tomar choques elétricos aí com facilidade ao encostar, às vezes, a eletricidade estática, né? A gente vai falar agora sobre os processos de eletrização. Às vezes a gente toma choque encostando em corrimão de escadas metálico ou maçaneta de porta, né? Ou às vezes ao cumprimentar uma outra pessoa, apertar um aperto de mão, a gente toma um choque, né? Uma descarga, porque o nosso corpo humano ele é relativamente um bom condutor. Já materiais isolantes, então as cargas elétricas elas estão mais presas à sua estrutura atômica, os elétrons principalmente eles estão mais presos à eletrosfera, então é difícil movimentar as cargas elétricas negativas nessa estrutura, né? Exemplos: borracha, papel, madeira, plástico em si, vidro, porcelana, o ar seco. E aí a gente traz aqui o ar úmido e o ar seco, né? Eles têm uma grande diferença de rigidez dielétrica, o ar úmido e o ar seco. Então o ar úmido, com presença de vapor de água, ele tem uma condutividade muito maior do que o ar puramente seco. Então, tecidos em geral também são bons isolantes. 1 coulomb, aliás, dividido por 6,25 vezes 10 na 18, que dá uma carga elementar de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Negativo para elétrons e positivos para os prótons, né? Então isso a gente denomina carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 na 19 coulomb. E um corpo eletrizado, ele está com excesso ou falta de um certo número n de elétrons, né? E então logo pode-se dizer que a carga elétrica ela é quantizada em função do que a gente pode chamar de uma carga Q maiúsculo. E ela é sempre múltipla da carga elementar. Então não pode existir um valor intermediário, por exemplo, entre para uma carga apenas eletrizando um material, uma carga elementar, a gente tem 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Se eu tiver 2 elétrons do material, a gente vai ter 3,2 vezes 10 na menos 19 coulomb. Não pode existir uma quantidade de carga em um material intermediária entre 1,6 vezes 10 na menos 19 e 3,2 vezes 10 na 19. Né? Como a quantidade de cargas ela é quantizada, nós dizemos ou o objeto ele tem, vamos dizer, né? Ele tem uma quantidade sempre múltipla de n, de excesso ou de falta de cargas. Então, se vamos dizer, um objeto está com excesso de 1 elétron, então a carga dele vai ser de menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Se ele tiver 2 elétrons de excesso, né, então agora a carga, vou chamar a carga linha dele aqui, vai ser um múltiplo de 2, isso aqui vai ser menos 3,2 vezes 10 na menos 19 coulombs. Mas não pode existir nenhuma quantidade de carga entre esses dois números. Não pode existir uma quantidade de carga nesse objeto aqui, por exemplo, de menos 3 vezes 10 na menos 19 coulombs. Né? Porque não existe um valor quebrado de elétron, não existe como dividir um elétron ao meio e obter uma carga quebrada. Então a gente considera que isso aqui é impossível. E a carga então é sempre, ela está presente nos corpos aí sempre em múltiplos, então, da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 na menos 19. Né? São alguns detalhes aí que na teoria que a gente vai estudar não são tão necessários, nós não vamos observar, medir cargas aí a nível atômico, né, ou cargas elementares, mas vale a pena ressaltar ao frisar essas propriedades.
E os processos de eletrização, ou meios conhecidos aí que a gente, processos relativamente simples até para eletrizar estaticamente diferentes corpos, né? A gente tem já discutido aí desde observado lá de Tales de Mileto na Grécia Antiga o processo de atrito. Basta pegar dois materiais diferentes e realizar o atrito, né? Friccionar um sobre o outro, e a gente consegue fazer uma separação de cargas, né? Então, por exemplo, atritando um pedaço de tecido de lã com um bastão de vidro, forçando uma fricção entre esses dois materiais, há uma separação de cargas. O que acontece no processo de atrito? O processo de atrito ele traz que a estrutura atômica, né, o limite da eletrosfera, quando a gente atrita e pressiona um material sobre o outro, agora as eletrosferas de ambos os materiais eles estão entrando em contato. Então os elétrons da eletrosfera dos dois materiais diferentes, eles passam a ter agora uma proximidade com uma estrutura atômica diferente, né? Por exemplo, os elétrons da lã passam a ficar muito próximos mais próximos do núcleo do material vidro. E isso gera, e vice-versa, né? Os elétrons do vidro passam a ter uma proximidade muito maior à estrutura atômica da lã. Isso cria então novas forças elétricas sobre as cargas daquele material. Então, por exemplo, hoje é conhecido que ao atritar a lã com o vidro, a lã tende a ficar com excesso de elétrons e o vidro tende a ficar com falta de elétrons, ou seja, com uma carga elétrica positiva. O que acontece? Então, ao colocar ambos os materiais inicialmente neutros, com a mesma quantidade de cargas, né, no vidro e na lã, quando eles entram em atrito, agora os elétrons da estrutura atômica do vidro, eles tendem a, pela organização da estrutura atômica da lã, eles são mais fortemente atraídos pela estrutura atômica, pelo núcleo da lã, do que do próprio núcleo do vidro, ou seja, aqueles elétrons nas camadas mais externas, né, da eletrosfera, nas camadas de valência aí do vidro. Eles estavam inicialmente presos ao núcleo do vidro, só que quando eles são trazidos aí muito próximos da estrutura atômica da lã, eles são puxados, vamos dizer assim, né, são atraídos com mais força pela estrutura atômica, pelo núcleo da lã, e passam então do vidro para a lã. Isso acontece de maneira oposta, por exemplo, com a lã, que tem a mesma estrutura atômica, mas com a resina, que tem uma outra estrutura atômica. Então, aqui o efeito é o oposto. Ao atritar os dois materiais, agora são os elétrons da lã que são mais propensos a ir para, ou passar para, transferir-se para a matéria da resina, né? A resina, seja plástica, vegetal, ou o âmbar, né? Vitrificado, petrificado, enfim, né? Então, essa propriedade o processo de eletrização por atrito acontece porque os dois materiais, as duas estruturas atômicas são colocadas uma muito próxima da outra, e aí os elétrons eles são atraídos pelo núcleo do outro material, né? Havendo essa transferência de cargas elétricas, resultando que um dos materiais vai ficar com excesso de elétrons, ou seja, o efeito de uma carga elétrica total negativa, e o outro material com uma falta de elétrons, ou o efeito de uma carga elétrica positiva, né? Uma carga elétrica total positiva. Se o corpo atritado ele é feito de material isolante, né? Por exemplo, o vidro e a lã, ambos são materiais isolantes, então as cargas elétricas elas ficam restritas à região atritada, ou seja, a separação de cargas aqui no bastão de vidro com a lã, elas vão ficar apenas na região onde os dois materiais foram atritados. Elas não tendem a se espalhar pelo resto do objeto, ou seja, só essa região aqui da lã é que entrou em contato e atritou com o vidro. Então a separação de cargas ela fica concentrada aqui. Agora, nos materiais condutores, como existe uma mobilidade de elétrons no material condutor, uma vez que ele fica com um excesso de cargas, o material condutor tende a se homogeneizar a distribuição de cargas, porque se o material, por exemplo, aqui uma esfera condutora, ela por um processo de atrito com outro material, ela ficou com falta de elétrons, então ela ficou com uma carga elétrica positiva, certo? Agora os elétrons, as estruturas atômicas, elas têm uma falta de elétrons, e esses elétrons em falta, ou eles estão sendo
atraídos, repelidos uns pelos outros. Então eles tendem a se distribuir, né, de forma homogênea na região da superfície desse objeto. Se é uma esfera perfeita, eles vão se distribuir igualmente em toda a superfície do objeto. Então, se os elétrons vão estar distribuídos na superfície, os prótons e os átomos que estão faltando elétrons, né, que estão um elétron a menos, eles também vão ficar igualmente distribuídos pela superfície. Se a gente tentar representar aqui num desenho, imaginando uma esfera então perfeita, e se a gente injetar elétrons aqui, né, os elétrons, se isso aqui for uma esfera condutora, então os elétrons ou as cargas que forem colocadas aqui, se elas forem colocadas elétrons em excesso, então a carga elétrica total aqui desse material ela é negativa, né? Uma quantidade N de elétrons existente aqui, né? Se o material é condutor, né, lembre-se que agora as duas cargas de mesmo tipo, elas sofrem um efeito de repulsão. Então esse elétron repele esse repele todos os demais, né? Existe um efeito aqui de uma rede de todos os elétrons, eles estão se repelindo. Então eles não tendem a ficar concentrados, eles vão tentar sim a se ficar o mais afastados possível dentro do material, já que eles não podem, teoricamente eles não podem escapar do material para o ar, né? Em alguns casos podem, se o potencial for muito grande, mas por enquanto a gente não entra nesse detalhe. Mas dentro do material, então se mantendo na estrutura desse material, eles, porque essas cargas são de mesmo tipo e elas se repelem, elas vão ficar o mais afastadas possíveis uma da outra. E no material aqui pela simetria, então pelo material esférico perfeito, o mais afastado possível é se elas se concentrarem igualmente distribuídas pela superfície. Então a gente considera que no material condutor, né, as cargas, elas, pelo efeito delas se repelirem, elas sempre vão estar concentradas na superfície, independentemente da forma do objeto condutor, certo? No material condutor, se for material irregular, a concentração, ou o que a gente vai chamar mais tarde da densidade de carga superficial, se o material é irregular, não é simétrico, a densidade em diferentes regiões vai ser diferente. Mas todas as cargas vão tender a se concentrar realmente na superfície do objeto. Nenhuma carga em excesso ou carga faltante vai ficar, vamos dizer, no interior, né, do objeto. Elas sempre vão, no material condutor, se espalhar pela superfície, se ele for regular ou irregular, né? Se ele for um material, uma esfera perfeita, ele vai ter uma separação homogênea, né? Então ele vai ter que a gente vai falar de uma densidade de cargas homogênea em todo o material. Se for um material irregular, ele vai ter uma separação, uma concentração diferente, uma densidade diferente em diferentes pontos do material, porém toda a carga vai ficar assim concentrada na superfície do objeto. Então, para manter um condutor eletrizado, deve-se segurá-lo por meio de um cabo isolante. Se uma pessoa tocar um condutor eletrizado, as cargas irão se espalhar pelo seu corpo, que também é um condutor, e para outros condutores com que ele estiver em contato. Ao tocar um objeto condutor que está eletrizado, nós podemos causar a descarga dele ou a neutralização dele, porque o nosso corpo, ele é condutor. Ou ao fazer um contato elétrico direto com um aterramento, por exemplo, um objeto que tem uma quantidade de cargas estáticas presente nele, né, se ele for feito através de um fio condutor, um aterramento, então agora esse excesso, essa falta de elétrons aqui, essas cargas elétricas positivas, elas vão atrair elétrons do aterramento, ou vice-versa, se o corpo estiver com cargas elétricas negativas, eles vão escoar para o aterramento esse excesso de cargas negativas, tendendo sempre o corpo, sempre o objeto, ele vai tender a tentar ficar neutro, né? As cargas estão se repelindo, aquele excesso de cargas estáticas presente. Outro tipo de processo de eletrização, então, é a eletrização por contato. Aquilo que von Guericke tinha observado, já que poderia ser dois objetos, quando eles encostam um do outro, eles compartilham aquele efeito da eletricidade, né? O que ocorre é que se a gente tem aqui um corpo A, ele está com excesso de elétrons, então tem um corpo B inicialmente neutro.
Se os dois objetos, os dois corpos foram colocados em contato, então uma parte dessas cargas que estão em excesso no A, eles passam para o B. Se os dois materiais são condutores, né, essa transferência de cargas ela acontece de maneira bem mais facilitada e a separação de cargas ela é, de certa forma, ela é muito mais fácil de acontecer e certamente vai acontecer. Até é fácil de quantizar quanto de carga que vai ficar em cada objeto depois da transferência, né? Então, após o contato aqui, imaginando que os dois objetos são condutores, mas mesmo se eles não forem condutores, se um material for isolante, vai haver uma certa transferência de cargas. Só que, por exemplo, se o B não for um material condutor, após o contato, né, então tirando o contato entre os dois objetos, pode ser que a concentração de cargas ela fique apenas naquela superfície que houve o contato, não se espalhando homogeneamente por toda a superfície. Agora, se B é um corpo condutor, então as cargas que foram compartilhadas de A para B, ou o excesso de cargas de A agora foi passado para B, né? Então elas se distribuem homogeneamente pela superfície. Homogeneamente só se o material for uma esfera perfeita, né? Mas elas se distribuem pela superfície mesmo se o material, se o corpo for irregular e do material condutor, né? E por que existe essa eletrização por contato? Pelo mesmo princípio aqui que a gente analisou antes, a repulsão das cargas aqui, quando elas estão presas a um corpo, né, elas vão tentar ficar o mais longe uma das outras possíveis. Agora, se eu colocar um segundo, se durante algum momento aqui houver um contato com outro corpo, certo? Agora, essas cargas aqui, elas têm o contato entre esses dois condutores aqui, é como se agora fosse uma expansão desse primeiro objeto. Então, as cargas elas conseguem ir a uma distância, por exemplo, essa carga aqui e elas conseguem se afastar a uma distância ainda maior, que é essa carga, ela vem para cá, por exemplo. Então, como elas estão se repelindo, ela consegue ir a uma distância ainda maior, né? Então, uma parte das cargas que estão lá nesse corpo A, ela vai passar por repulsão, agora já que ela está em contato com outro material condutor, né, para este corpo B. E após retirar o contato, aí sim, se os dois são condutores, elas vão se distribuir pela superfície. E se são esferas perfeitas, né, hipoteticamente esferas perfeitas, aí a distribuição vai ser homogênea pela superfície. O efeito, se o corpo A estiver positivo, ou seja, se ele está com falta de elétrons e o B inicialmente neutro, é que agora o B ele tem elétrons lá, ele tem igual o número de elétrons e prótons, mas uma parte dos elétrons vai ser atraída para este corpo A, porque o A tem um excesso de prótons, né? Faltando elétrons aqui, ele tem um excesso de prótons que vão atrair com mais força esses elétrons do B. Então ele vai retirar cargas elétricas do B e após a separação ambos ficam carregados com cargas, né? A grande diferença aí do processo de atrito, eletrização por atrito, cada material então que é atritado fica com cargas opostas, né? Então aqui, por exemplo, a lã atritada com o vidro, a lã ficou negativa e o vidro positivo. Agora, o processo de eletrização por contato, né, independente se o B ele pode ter até uma certa quantidade de cargas inicial mesmo, então a gente fala que antes do contato, durante o contato, né, e após o contato, quando o contato é desfeito, ambos ficam com o mesmo tipo de carga. Então, diferente do atrito, que os dois corpos atritados eles ficam com tipos de cargas opostas, no processo por contato, após finalizado esse processo, ambos os corpos ficam com o mesmo tipo de carga. A divisão de cargas, então, falando de esferas, ela depende do raio dessas esferas. Então, se as esferas tiverem mesmo raio, a distribuição de cargas é igual, né? Então, a quantidade total, a gente diz que a gente faz um somatório antes do contato, qual era a quantidade de carga que a gente tinha aqui na esfera A e na esfera B, né, para dois casos. Então, essa quantidade de cargas antes do contato, ela tem que ser igual à quantidade de cargas depois do contato, porque não existe a destruição e nem a formação de nenhuma carga durante esse processo, né? Pode haver que se o B tivesse carregado com cargas negativas, aqui nesse caso, por exemplo, pode haver uma neutralização de parte das cargas. Então, se o A está positivo e a gente coloca um corpo B negativo aqui, pode ocorrer que uma parte dessas cargas, ao colocar em contato esses dois objetos, uma parte das cargas vai ser neutralizada.
né? Mas nenhuma carga é destruída. Então esse somatório aqui antes do contato, a quantidade de cargas que existe antes do contato, tem que ser igual à quantidade de cargas depois do contato, porque nenhum elétron, nenhum próton é destruído ou criado nesse processo de contato, né? Então quando as esferas são de mesmo tamanho, têm o mesmo raio, a gente pode afirmar que após a separação do contato, os dois vão ficar com a mesma quantidade de cargas. Quando as esferas têm raios diferentes, aí a distribuição é proporcional. A esfera de maior raio tem mais área, tem mais distância aqui para as cargas se afastarem. Então ela vai ficar com uma carga final maior. Essa carga aqui ela é proporcional ao raio. Tá? Então a somatória das cargas iniciais de Q1 e Q2 aqui, por exemplo, ela é o resultado final aqui é proporcional ao raio. Então a esfera de maior raio vai ter a quantidade de carga proporcional com o raio maior do que a esfera de menor raio. Tá? Se a gente precisar de alguma voltar, isso aqui a gente só está analisando qualitativamente, tá? Não precisamos lembrar dessas expressões aqui que aqui nessa figura não estão muito nítidas, né? Apenas lembrar que por objeto ser maior, aqui tem um raio maior, ele vai ficar com maior quantidade de raio, de cargas finais após o contato. Se a gente precisar em algum exemplo aí quantizar exatamente essa quantidade de cargas, aí sim a gente vai recorrer à relação correta. E por fim, o processo de indução, certo? O processo de eletrização por indução, ele é muito utilizado também, né, para experimentos. Eu tenho inicialmente um corpo que ele está eletrizado, ele está com cargas elétricas de algum tipo. No caso aqui a gente tem um corpo A, certo? Com cargas positivas. Então a gente chama ele de indutor, certo? E a gente apenas aproxima esse objeto indutor de um corpo B. Esse corpo B é inicialmente neutro, certo? O que acontece no corpo B neutro? Se ele é um material condutor, né, os elétrons livres lá, eles dentro do B, sem sair do material B, eles não vão passar para o ar, né, sem também havendo um afastamento, aqui está havendo uma isolação entre o corpo A e B, não é preciso o contato entre os dois objetos, né? Então, os elétrons de B eles vão ser aproximados para este lado aqui do corpo, certo? Por indução, né? Esse aqui que é a indução. Os elétrons, cargas de sinal oposto, se atraem. Então, os elétrons do corpo B eles tendem a ser atraídos para essa região aqui mais próxima de A. E, por outro lado, as cargas positivas, como as cargas elétricas têm uma maior concentração de cargas elétricas negativas aqui, quer dizer que essas cargas elas vieram lá do outro lado da esfera. Então, ficaram átomos na outra extremidade de B com falta de elétrons. Então, tem uma polarização momentânea enquanto durar esse processo de indução, ou seja, enquanto este corpo indutor estiver perto de B, existe uma polarização no corpo B. O corpo B ele ainda continua com a carga total dele é neutra, ele tem igual quantidade de elétrons e igual quantidade de nêutrons, de prótons, perdão. Então ele ainda é um objeto neutro, porém ele está polarizado. Dentro da estrutura atômica dele, ele está com uma divisão de um lado do objeto tem mais cargas elétricas de um tipo do que do outro. Então a gente diz que ele está polarizado, embora ainda esteja neutro, com igual quantidade de cargas elétricas negativas e positivas. E pode acontecer também o processo de indução oposto, que é o indutor ele está carregado negativamente, ele se aproxima de um objeto neutro e agora os elétrons deste lado aqui do corpo B eles são repelidos lá para o ponto mais longe possível, né? Sem escapar para o ar também aqui, mas aprisionados dentro do material do corpo B. Nessa representação aqui os desenhos, essas hastes, né, que suportam as esferas A e B são isolantes, então a mão da pessoa ela está isolada da esfera A e a esfera B está num suporte isolante também. Então as cargas elétricas estão aprisionadas apenas naquele corpo, no corpo A e no corpo B, né? Então o processo de indução oposto também pode ocorrer, que o indutor ele está negativo, ele vai repelir lá para o outro lado do corpo, as cargas elétricas negativas do corpo B. Agora, como é que isso não é um processo de eletrização em si? Isso é apenas um processo de indução ou polarização, que ele está polarizando o corpo B, mas o corpo B não está eletrizado. Então, como é que eu faço ou posso eletrizar esse corpo B? Se eu aqui do outro lado do indutor, se nós fizermos um contato com a Terra, ou seja,
um simples toque da mão de uma pessoa, né, nesse ponto, nessa superfície aqui que tem um excesso de cargas positivas, por exemplo, ou melhor dizendo, uma falta de elétrons, né? Se alguém colocar a mão ali, ela já basta para, como a pessoa é condutora, né? Já basta, já é o suficiente para esse excesso de cargas local, que tem aqui, essa falta de cargas local, ou esse excesso de cargas positivas local que tem aqui, de atrair elétrons para o corpo. Agora, quando esses elétrons externos são atraídos para cá, certo? Então, agora sim o corpo B ele passa a ter mais cargas elétricas negativas. E depois, então, se eu tirar a mão, se eu tirar esse contato aqui externo do corpo B enquanto ainda estiver ocorrendo o efeito de indução, e depois retirar esse corpo B indutor aqui de perto, o resultado final é que agora o corpo B ele ficou com mais cargas elétricas negativas nesse processo. Então aí sim ocorreu o processo de eletrização. Só que tem que se tomar, nesse caso aqui, tem que se tomar o cuidado que o processo tem que ocorrer primeiro, aproxima o corpo indutor, né? Ocorre a polarização. Enquanto o corpo está polarizado, faça esse contato externo. Pode ser simplesmente uma conexão com um fio de terra aqui também, né? Essa conexão com o terra ou com o fornecedor de cargas aqui, ele tem que ocorrer enquanto o indutor está próximo. E ele tem que ser interrompido enquanto o indutor está próximo. Porque se eu tirar o indutor daqui e essa conexão de terra ou que fornece cargas ela ainda estar estabelecida, então depois que o indutor sair, essas cargas em excesso elas também vão escoar para o terra. Então o B finaliza sem ficar eletrizado no final desse processo, né? Então eu tenho que retirar, desfazer esse contato aqui externo enquanto o corpo indutor ainda está presente, ainda está polarizando o corpo B. E mesmo nos materiais isolantes, então, também existe o processo de polarização. Por exemplo, aqui, se a gente imaginar que tem um pedaço de papel que é isolante e ele está neutro, né? Ele tem igual quantidade de elétrons e prótons. Se eu aproximar uma barra de vidro ou um material qualquer que está com cargas positivas ou com excesso de cargas, né? O que vai acontecer? Ele passa a ser um indutor. Mesmo no material que é isolante, que as cargas elas não conseguem se movimentar livremente, existe uma polarização do material, ou seja, as moléculas e a eletrosfera do material lá ele vai tender a se concentrar com agora a ficar com uma órbita do elétron que não é mais esférica ou perfeita, ela tende a ficar, agora os elétrons tendem a ficar orbitando mais o lado aqui que tem o material indutor positivo. O efeito disso é que se cria uma camada nesse lado aqui do material isolante que tem mais elétrons, né, orbitando aqui nessa região ou passando na órbita atômica. Eles ficam mais tempo orbitando esse lado do material do que o outro, né? Então existe uma polarização no material que mesmo no isolante uma concentração de cargas elétricas negativas aqui mais próximas do indutor que é positivo. Se o indutor fosse negativo, o efeito seria oposto, certo? Então, só para exemplificar uma ilustração aqui, né, uma animação desse efeito aqui, por exemplo, esse aqui é um aplicativozinho bem simples, né? Ele está mostrando aqui todos os materiais aqui inicialmente neutros, ou seja, tem uma roupa aqui, um blusão de lã, no material tem inicialmente mesma quantidade de prótons e elétrons na estrutura atômica representados aqui. Tem um balão de borracha, também neutro, mesma quantidade de prótons e elétrons. E tem aqui uma parede de cimento, também um material neutro. Nenhum desses materiais ele é condutor, né? Estão todos isolantes aqui. Mas quando a gente atrita aqui o balão com a lã, está dizendo aqui que a borracha, na região que eu estou atritando aqui pela representação, certo? Está havendo a transferência de cargas negativas, o balão está retirando pelo atrito as cargas negativas. Notem que aquele princípio pelo atrito, apenas a região que entrou em atrito no material que é isolante fica com concentração de cargas. Então no balão as cargas elétricas elas não se distribuem para o resto do corpo, elas ficam concentradas apenas onde houve o contato do atrito. E na roupa também,
eu tirei cargas para o balão apenas aonde houve o atrito. Então lá do outro lado do blusão ainda tem cargas elétricas negativas lá, né? E agora aqui eu estou segurando o balão. O efeito que ele vai mostrar na animação é se eu soltar o balão, como existe mais carga, tem uma concentração de cargas negativas no balão e uma concentração de carga, uma falta de cargas negativas no casaco, né? Então existe um efeito, uma força de atração, né? Então, se eu soltar o mouse aqui que eu estou segurando o balão agora ele é atraído lá para o balão. Ele está mostrando que agora está solto, que existe uma atração do balão por causa da separação de cargas, mesmo que agora pela concentração local de cargas, né? Mesmo que a quantidade de cargas aqui foi apenas trocada. E mais tarde a gente vai quantizar qual é que é a quantidade, que a gente está fazendo a análise qualitativa, qual a quantidade dessa força, mensurar essa força. Se eu atritar lá o balão agora do outro lado do casaco, eu começo também a retirar as cargas daquele lado, né? Então, de novo, aquele processo de atrito entre materiais isolantes, ele só retira as cargas no local onde o atrito ocorreu, né? Agora, o efeito de polarização a gente pode observar se a gente trouxer esse balão para o outro lado aqui. Observem que essa representação de uma parede de cimento, de tijolos, né? Ele está mostrando um material neutro. Cada representação aqui de carga positiva e negativa representa, vamos pensar lá, um átomo, né? Uma estrutura molecular. Tem o seu próton, sua carga positiva no núcleo, e o elétron na eletrosfera. O balão está eletricamente carregado, com carga negativa. Então ele é um corpo indutor com excesso de carga negativa. Mesmo a parede não sendo um material condutor, ela sendo do material que é isolante, quando eu aproximo o material indutor da parede, olha o que acontece com as cargas negativas. Elas não têm uma mobilidade, né, como num condutor, para se afastar completamente do material, para se deslocar, mas elas podem se deformar a sua eletrosfera do átomo. Elas podem então afastar para os átomos vizinhos, né? Então isso aqui é o fenômeno de polarização, né, no material isolante. E agora eu estou segurando o balão aqui, mas se eu soltar o mouse, eu soltei, o balão ele fica colado à parede, na verdade atraído eletrostaticamente pela parede pelo efeito de polarização. Como os elétrons aqui do material isolante eles foram polarizados por repulsão a esse excesso de cargas negativas que existe no balão, né? Então agora no material isolante na parede os elétrons ficam mais concentrados, mais afastados possíveis do balão. Isso gera um efeito de localmente nessa região aqui que está sob o efeito das cargas negativas do balão, e haver uma falta de elétrons, ou seja, um excesso de cargas positivas. E esse excesso de cargas positivas ele atrai aquele excesso de cargas negativas. Agora, esse excesso de cargas negativas ele está repelindo esse excesso de cargas negativas, né? Existe repulsão, ao mesmo tempo aqui nesse fenômeno existe repulsão dessas cargas negativas com essas, mas existe atração dessas cargas positivas com essa. E nós vamos ver que a força elétrica, né, ela é inversamente proporcional à distância. Então, como essas cargas aqui elas estão mais próximas, a força de atração é mais forte do que a força de repulsão nesse objeto. E como os dois materiais são condutores, são isolantes, perdão, né, não existe a troca de cargas, né, entre os dois materiais. Então aqui eu estou encostando o balão que é isolante no material e não estou atritando eles, né? Estou apenas encostando aqui. Então não existe a separação de cargas. Se os dois materiais fossem condutores, certamente a gente teria aqui na animação a representação da transferência de cargas entre os materiais condutores. Mas como os dois são condutores, existe o efeito de polarização aqui, que localmente gera aqui uma separação de cargas, embora a parede continue neutra, né? Certo? Então esse efeito de polarização é visto por essa animação. Beleza, pessoal? Então isso aqui seria uma revisão inicial aí de relembrando alguns conceitos básicos de eletrostática, né, vistos em física, e algumas nomenclaturas. E aí, nos próximos tópicos aí a gente vai abordar de maneira mais quantitativa, então, equacionar as grandezas relacionadas aos efeitos
que a eletrostática é a base, né? Ou seja, a separação de cargas estáticas, certo? Até mais, então.